A gente vai começar com a palavra de Êxodo, Êxodo 37, se vocês puderem abrir. Fala assim: Arão queimará sobre ele um incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Aqui a gente sabe que Arão era o sacerdote e era ele que tinha esse papel de interceder, de fazer essa intercessão. Aquilo que nós fazemos hoje, né? Nós nos colocamos, quando a gente fala em interceder, nós nos colocamos entre Deus, né? E aquilo que a gente está pedindo, ou seja, aquela pessoa, aquele objeto, enfim, aquilo que a gente está. O motivo da nossa oração e Deus, né? Intercessão entre Deus e alguém. Só que aqui no Velho Testamento, Arão, ele foi comissionado a isso, a ser um sacerdote. Mas quando nós vamos lá, quando nós lemos o Novo Testamento, nós percebemos em Apocalipse 5:8, fala o seguinte: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de couro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nação. Então, a gente consegue ver que no Antigo Testamento existia o tabernáculo, e quando Jesus ele morreu, ele foi o próprio tabernáculo, certo? Então, no Antigo Testamento existia alguém que fazia essa intercessão, que levava os motivos perante Deus. Só que mediante o cordeiro, que no Velho Testamento era levado um cordeiro para que houvesse o sangue do sacrifício, no Novo Testamento Jesus foi o próprio cordeiro. E ele trouxe esse acesso. Então, eu acho incrível, porque no Velho Testamento, quando a gente estuda, de uma forma geral, sempre é um espelho para o Novo Testamento. Então, nós percebemos que no Antigo, ele é algo bem pequeno, né? É uma amostra pequena que Deus dava daquilo que ia acontecer com maior intensidade. Então, Jesus ele veio como cordeiro, como próprio tabernáculo, para fazer para tirar esse elo que antes precisava de alguém. Hoje nós não precisamos de alguém para orar por nós. Nós temos acesso a Deus. Ah, Lara, quer dizer que eu não posso pedir ninguém para orar? Não, não é isso. Nós podemos sim, o Glauber até falou que Deus ele se alegra, né, com a nossa união. Deus ele responde, ele ordena a bênção com a nossa união. Ele gosta assim disso. Só que nós não temos mais nós não precisamos mais ter essa interface, nós não precisamos mais ter alguém para falar por nós. Então a oração do pastor, a oração do líder, ela não vale mais que a minha oração, que a sua oração. Nós temos que ter essa consciência, porque muitas vezes nós achamos que a oração de alguém que tem um cargo eclesiástico, ela vai fazer a diferença na sua vida. E não é isso que Deus quer. Porque Deus ele nos constituiu reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes, como Apocalipse 1:6 fala. O que é isso, ser reis e sacerdotes? Reis fala sobre autoridade. Então, nós temos autoridade. Lá no Jardim do Éden, o homem, ele foi dado a ele a autoridade sobre a criação, sobre todas as coisas. O homem deu nome a todas as coisas. Existia uma autoridade que foi roubada pelo pecado. Então, tudo se tornou disfuncional. Essa semana, não sei se vocês viram, teve uma polêmica aí que uma pastora, a cunhada do Theo Hayashi, colocou uma publicação aí no Instagram falando sobre cachorro.
que você não pode se referir ao cachorro como filho. O que ela quis dizer, né? Ela quis dizer que há uma disfunção, porque as pessoas elas não querem mais ter filho e elas colocaram os animais como no lugar dos filhos. Ela quis dizer que é para a gente maltratar os animais? Não. Ela só falou sobre a posição que cada coisa tem no mundo. Só que na nossa sociedade corrompida de valores, que não tem os valores bíblicos, que não entende que existe um sacerdote no lar e que a mulher ela se submete ao sacerdote, que o sacerdote entende que ele faz o papel de Cristo no lar e que ele tem que dar a vida para sua esposa, assim como Cristo deu à noiva, não existe essa mentalidade na sociedade de hoje. Então as pessoas elas começaram a criticar a pastora. Elas começaram a falar: ah, mas você está dizendo que eu não tenho que cuidar do meu animal, que eu não tenho. Não foi isso que ela falou. Eu chamo o cachorro da minha irmã de sobrinho. Eu falo: titia, vem aqui. Só que, de forma alguma, eu colocaria ele à frente de uma criança que seria o meu sobrinho. Entende? Porque o que ela quis dizer foi isso. Nós temos que entender o papel, nós temos que entender a autoridade que o homem tem, sim. Que foi dado ao homem, sim. Só que, como o pecado veio, os elos, as funções, elas foram corrompidas. Mas Jesus veio e nos trouxe uma autoridade. A autoridade. Então, você tem autoridade. E essa autoridade nós conseguimos como? Através do nome de Jesus. Quantas vezes nós vemos situações que as pessoas, né, manifestam de forma demoníaca e a gente vê aquela pessoa que está ali na linha de frente dizendo para que saia em nome de Jesus, porque é o nome que nos garante a autoridade. É nele que nós temos autoridade. Nós não conseguimos orar, nós não conseguimos falar da palavra dele. Eu com certeza não estaria hoje aqui se não fosse ele. Então, há sim autoridade no nome dele. E a segunda coisa é o sacerdócio. O que é sacerdócio? O sacerdócio é trazer lenha todos os dias para o altar. É colocar os meus desejos para serem queimados. É colocar as dificuldades, os problemas no altar para serem queimados. É colocar o meu coração e dizer: Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu estou sofrendo, eu estou passando por dificuldades financeiras, está tendo doença na minha casa, eu não estou entendendo, mas eu não preciso entender. Eu quero passar por tudo isso, colocando a minha fé em ti. E todos os dias eu quero orar, ler a palavra, jejuar, fazer aquilo que é necessário como sacerdotes. Nós não podemos colocar o sacerdócio na mão de outros. Nós somos sacerdotes. Jesus não falou aqui em Apocalipse 1:6, se vocês puderem abrir a Bíblia, fala o seguinte, volta um pouquinho no 5, né? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Nessa palavra não tem falando que é só uma classe de pessoas que é sacerdotes. Às vezes nós confundimos as coisas quando nós vemos na Bíblia que a igreja ela é fundamentada, né, no apostólico e no profético. O apostólico e o profético eles estão em cima de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a base da... É a base de tudo, é a base da igreja. Quando nós falamos dos 5 ministérios, é apenas organizacionais. Pense comigo, quando Deus ele distribui um dom, quando Deus distribui algo para nós, é apenas para que nós venhamos servir ao corpo. Então, não existe ninguém maior nem menor.
Não existe essa diferença. O que existe são pessoas chegadas a Deus, pessoas que entendem a sua identidade e que absorvem e, de forma clara, exercem o sacerdócio. Então, se no Antigo Testamento eu precisava de algo como um incenso aromático, não podia ser qualquer incenso. Por que que no Novo Testamento eu faço de qualquer forma? Por que que nessa era a gente não consegue entender que nós precisamos sim pagar o preço? Que foi um preço alto que Jesus teve que pagar por nossa causa, para nos dar essa liberdade e essa autoridade que foi perdida no jardim. Nós sempre ouvimos falar, né? Jesus foi o segundo Adão. Ele foi o segundo Adão. Ele foi aquele que é o elo com o Pai. Quando ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu preciso crer em Jesus Cristo. Eu preciso confessar Ele publicamente. E eu preciso, mediante a fé, viver esse evangelho. Então, quando eu leio essa palavra e eu entendo que o apóstolo João, olha o que o apóstolo João sofreu. Ele foi mergulhado numa caldeira de azeite, tentaram matar ele, não conseguiram, e aí pensaram, não, vou mandar para a ilha de Patmos, que aí agora eu vou resolver. Só que aí na ilha de Patmos, isolado, ele tem revelações profundas. E aí vem o Apocalipse. Ele teve as revelações do fim. Ele teve as revelações que o Pai precisava entregar para nós. E muitas vezes é assim que acontece conosco. Nós temos que ir para uma ilha de Patmos. Nós temos que ficar isolados das pessoas que nós achamos que são nossos amigos, até dos nossos familiares. Eu tenho aprendido muito nesses últimos meses sobre o silêncio. O silêncio. Até aquelas pessoas que nós achamos que elas querem o nosso bem. Até elas precisam do nosso silêncio. Porque há momentos que Deus ele nos chama igual ele fez com João. Só ele e Deus numa ilha, isolado, recebendo, sem escutar barulho, sem escutar outras vozes, recebendo as revelações do Pai. Então, a gente não quer estar isolada, a gente não quer passar pelas dificuldades. Dói, nós somos seres humanos, não é fácil. A gente chora, a gente sofre, mas é necessário. E aí eu te falo essa noite, será que nós já acessamos o sacerdócio? Será que nós já entendemos que nós somos aqueles que precisam colocar lenha todos os dias? Que não é sobre eu querer, não é sobre as nossas emoções. Muitas vezes eu abri a Bíblia e eu não tinha nenhuma vontade. Eu falava, Deus, eu nem entendo o que está escrito aqui. Muitas vezes eu fiz isso. Só que de tanto a gente abrir a Bíblia e falar para ele isso, ele derrama graça. Ele traz revelação, porque ele vê o nosso coração. Ele sabe que a nossa necessidade não está em coisas, não está em uma profissão ou esbanjar algo. Não, a nossa necessidade está nele. É como o apóstolo Paulo, que disse que sabia passar por tudo. Pelos momentos difíceis, pelos momentos bons. Eu sei passar por tudo, porque eu tenho ele, porque eu tenho revelado ele. E muitas vezes a gente esquece, né? O apóstolo Paulo não caminhou com Cristo, mas ele tinha uma revelação profunda, profunda de quem ele era. E você e eu também podemos ter essa revelação. Mas essa revelação, ela é mediante ao sacerdócio. É mediante aquilo que nós temos colocado no altar. Deus, ele não quer metade, ele não quer uma parte, ele não quer simplesmente a nossa oração vazia no meio do dia. Deus, ele quer tudo, 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 tudo.
Sabe, há 2 semanas eu falei em um grupo de empreendedores e eu comecei falando sobre que a gente tinha que esquecer as nossas profissões. E no meio lá da reunião, uma pessoa se levantou e saiu. Porque muitas vezes a gente tem o costume de achar que quando nós nos convertemos, né, que Deus ele vai pegar o nosso negócio, ele vai pegar a nossa profissão e vai dar um plus, sabe? Não, agora que eu me converti, agora que eu sou crente, Deus vai me prosperar. Eita glória! Porque foi nos ensinado errado sobre o que é prosperar. Você pode ter pouco e ser próspero. Porque nós precisamos entender quem ele é. Primeiro, quem ele é. Essa história que o mundo fala, que nós precisamos, que a nossa identidade é olhar para dentro de nós, não é. Porque se a gente olhar para dentro de nós, a gente quer mais dinheiro, a gente quer sucesso, a gente quer carro novo, quer casa. Mas quando a gente olha para ele, a gente entende que é sobre servir. É muito mais sobre servir. A gente está aqui no mundo. Muito mais para servir. Então, o seu negócio, aquele negócio que você ainda nem visualizou ainda, mas que o seu coração tem vontade. Eu não sei se é para alguém que está aqui ou se para alguém que vai ouvir depois. Mas sabe esse negócio que está no seu coração e você fica, mas eu não tenho condição. Deixa eu te dizer algo. Quando Deus coloca no nosso coração, é porque não é nosso, é dele. O que ele quer é a nossa disponibilidade, o que ele quer é que nós venhamos entender que um negócio é olhar e dizer, Deus, para quem eu vou servir? Nós não vivemos pela necessidade do mundo, nós não vivemos por aquilo. Não é olhar para algo e dizer, aquilo está dando dinheiro, eu vou fazer. Não. É perguntar para Deus, o que é, Pai, que o Senhor quer que eu faça? Para quem é que eu vou servir? É acordar e dizer para quem eu vou servir hoje. Se eu tenho conhecimento é para servir. Se eu tiver dinheiro é para servir. Se eu tiver saúde é para servir. O mundo é sobre servir. O mundo é sobre você estar dilacerado por dentro. E alguém te mandar mensagem no WhatsApp e dizer, irmã, ora por mim. Tá difícil. Quantas pessoas nesse mês que eu vi meu pai doente, eu orei por doença. Parece comédia, né? Mas não é. Porque isso Deus avalia onde está o nosso coração. Porque dizer que é filho no momento que tudo está dando certo, e nós temos promessa de viver momentos assim a partir de agora. Porque nós entramos num período de Shemitah, no 7º ano, no ano da colheita. Eu acredito sobre os anos e meses de judeus de Israel, porque eles estão na Bíblia. E nós entramos em setembro, né? No 7 de setembro. Então, muitas coisas vão ser destravadas de forma coletiva no nosso meio. Vocês vão ver, vocês vão perceber, isso não é por acaso. Tá todo mundo vivendo algo diferente. Fulano está vivendo, o ministério está deslanchando. Fulano, a profissão está deslanchando. Gente, não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre Ele. Ele vai colocar coisas grandes nas nossas mãos. Mas Ele precisa de sacerdotes, Ele precisa de servos da orelha furada, que faz tudo aquilo que é necessário, que entende o propósito. E o nosso propósito é eterno, é diferente do propósito que o mundo prega. Nós precisamos discernir isso. Nós não podemos deixar que as doutrinas corrompidas nos cheguem. Há muito coach no Instagram, há muito coach que pega a Bíblia, os valores e princípios bíblicos e falam para você sobre os 5 passos para a prosperidade. Deixa eu te falar algo. Não é sobre isso. Não é sobre 1 milhão que ele fala que ganhou. Nunca vai ser. Deus, ele
eu acredito no chamado. Existem pessoas que elas foram chamadas para ser milionárias, bilionárias, eu acredito nisso. Só que essas pessoas, elas precisam ser mais ainda alicerçadas em Deus. Porque a Bíblia, ela não fala que o diabo é inimigo de Deus. A Bíblia fala que o diabo é nosso inimigo. Mas a Bíblia coloca como Mamon, que significa dinheiro. Deus do dinheiro, como inimigo de Deus. Então as pessoas se corrompem por dinheiro. Nós precisamos saber quem nós ouvimos. Nós precisamos ter clareza. Ouvir os nossos pastores, entender que aquilo vem da palavra. Não é sobre criticar, mas muitas vezes tem coisas que eu não concordo com o meu líder, ele tem pontos de vista diferentes. Mas aí eu sento com ele e falo, converso. E isso não tira a honra que eu tenho por ele. Nós precisamos entender esse local. E assim, o Glauber até sabe que eu sou um pouco chata sobre isso. Tenham cuidado com a internet. Tenham muito cuidado. Porque nós podemos, assim, ser levados facilmente. Não é porque está escrito pastor, não é porque fala que é cristão. Não é assim. Não é assim. Só que só tem uma forma de nós não sermos enganados. Palavra, intimidade, relacionamento com Deus. Deus ele tem falado muito sobre intimidade e unidade. Intimidade e unidade. É a chave. Elas são chaves para esse tempo. Nós temos que viver assim, unidos. Não só reunidos. Porque existe uma diferença entre estar reunido e estar unido. Nós precisamos estar unidos, debaixo do mesmo espírito, sem contenda. Se eu tenho algo que eu não gostei, traz à luz, chama o irmão, fala, olha, não gostei disso, eu acho que não é assim, porque às vezes a pessoa falou e ela nem sabe que ela te afetou, ela não fez por mal. E é tudo que o inimigo quer, para gerar brechas no nosso meio. Então, que essas brechas iam ser tampadas com o nosso sacerdócio. Porque imagina, se nós exercemos isso todos os dias, se todos os dias nós buscamos mais de Deus, Lara, isso a gente já sabe, sabemos, mas não é para estar nada diferente do que a Bíblia fala para nós. Mas nós precisamos viver isso. Nós precisamos viver. É um tempo difícil. Eu vi a irmã, né, o irmão orando sobre que está começando, né, a gente ser perseguido por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós falamos. E isso vai acontecer. Toda vez que eu falo algo, sempre tem algo que falar, misericórdia. Gente, isso é bíblico. Nós vamos passar por isso. Nós precisamos entender para que quando nós vemos passar, a gente, opa, mas a palavra fala isso. Nós precisamos nos preparar como nunca, como guerreiros, como soldados do Senhor. Nós não queremos ficar pelo caminho. E para não ficar pelo caminho, nós temos que nos alimentar. Nos alimentar. Uma vez eu vi uma pastora falando que ela obriga os filhos dela a comerem salada e a lerem a Bíblia. São crianças. E aí ela falou que ela obriga porque da mesma forma que eles não querem comer uma comida saudável e precisa, da mesma forma é a Bíblia. Ela sabe que espiritualmente eles precisam daquele alimento. Só que eles ainda não sabem que precisam. Então tem que alguém obrigar, tem que alguém colocar ordem.
Mas nós estamos aqui entre adultos. Nós sabemos o que precisamos fazer. Amém? Então, eu creio que era isso que Jesus colocou no meu coração. Eu acho que 90% das vezes que eu falo é sobre sacerdócio, mas é porque é algo que queima. É algo que eu entendo que nós precisamos acessar. O sacerdócio, ele não foi barato. Ele foi conquistado a duras penas na cruz. E nós precisamos valorizar isso. Você e eu, nós somos sacerdotes. O que é ser sacerdote? É levar diariamente o incenso, que no Antigo Testamento era incenso, ervas aromáticas. No Novo são as orações. Porque em Apocalipse 5:8 fala sobre as orações dos santos. As taças eram cheias das orações dos santos. E nós precisamos encher a sala do trono das nossas orações. Amém? É isso.